fazendo essa pergunta porque é assim, irmãos, a leitura em si, ela vai dar oralidade ao estatuto, mas juridicamente eu vou orientar vocês. Peça a cópia do estatuto e tenha a cópia do estatuto, tá? Porque assim, quando a gente fala juridicamente, um exemplo, o estatuto é uma lei interna do ministério, tá? Você tem a Bíblia, você tem o estatuto. O estatuto, quando ele é publicado, ele traz à tona o seu conteúdo, é como se houvesse uma publicação dele. Então, a partir daquele momento que se lê, todas as pessoas estão dando ciência de conhecer o estatuto. Então, se eu estarei lendo nesse momento o estatuto para vocês, todos vocês vão dar ciência de que conhecem o estatuto. E aí, a partir do momento que vocês ouvirem o estatuto, se vocês não caminharem de acordo com o estatuto, vocês estão transgredindo uma norma interna do ministério. Por isso que a recomendação é: estarei lendo e vocês depois peçam essa cópia, para que vocês tenham conhecimento de forma detalhada do que é a norma do Ministério do Butantã. Até porque os irmãos estão dentro do ministério. E o estatuto, ele rege direitos e deveres de todos os membros do Ministério do Butantã. Porque a igreja em si, ela é uma pessoa jurídica. Ela não é só espiritual. Ela também é uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica, ela é regida por normas. E essas normas precisam ser conhecidas por aqueles que ali estão presentes. Um exemplo: vai ter eleição do Ministério do Butantã. Quando vai ser a eleição? A diretoria precisa divulgar isso com antecedência, porque o estatuto exige tal coisa, para que aquela eleição seja válida e para que as pessoas se manifestem também em relação a querer ou não criar uma chapa de oposição para dar continuidade, fazer alteração na mesa diretora, na diretoria em si. O estatuto, ele serve para isso. Então, todas as pessoas que são membros ativos do Ministério do Butantã e preenchem os requisitos, podem votar na eleição ou serem votados. E a diretoria do Ministério do Butantã pode ser modificada, ela não pode permanecer ad eterno, pelo estatuto, exceto o pastor presidente. Então, quando você lê o estatuto, você vai ver essas cláusulas lá, diretamente. Porque tem pessoas que vão dizer assim: por que o pastor do Norino não sai? Por que não sai? Porque o estatuto garante para ele vitalicidade. Então, você vai ter uma resposta nesse sentido também. Então, a importância de vocês conhecerem o estatuto, tá bom? Feitas essas ponderações, eu já li o estatuto. Tem algumas coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Minha opinião, tá? Juridicamente, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Cada um vai ter uma opinião em relação a isso. Mas não é porque tem algumas coisas que eu não concordo que eu não vou cumprir. Eu cumpro. Por quê? Porque o estatuto é uma norma. E é uma norma de regência interna do ministério. Tá certo? Agora, a gente como crente, além do estatuto, a gente segue a Bíblia. E quem segue a palavra de Deus, o estatuto é um detalhe, tá? Mas é importante conhecer o estatuto, porque o pastor, ele quer que seja aplicado de forma 100% do estatuto da igreja. Então, todos os irmãos que são membros do ministério precisam ter esse conhecimento, precisam ter esse documento em mãos, para você poder entrar e sair no ministério como obreiro, sem ter nenhuma mácula nas suas atitudes, nas suas decisões. Um exemplo: eu quero construir, eu quero mexer na igreja. O estatuto fala sobre isso. Você vai ter noção, ciência disso. O tesoureiro, o estatuto fala a função do tesoureiro, como o tesoureiro deve se comportar. Está aqui. Então, tudo isso está aqui no estatuto.
estatuto. Então, todos os membros do Ministério Butantã, principalmente obreiros, precisam ter isso aqui como um documento que possui, não apenas fisicamente, mas o conhecimento dele também, para poder entrar e sair em paz. Tá bom? Estarei lendo. Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, São Paulo, capital, Brasil, Ministério do Butantã. Estatuto Social. Capítulo 1 fala da denominação, seus fins, sede, duração e foro. Artigo 1º. Com fundamento no capítulo 1, artigo 5º, incisos 6, 7, 8, artigo 19, incisos 1 da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 44 a 61 do novo Código Civil Brasileiro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, São Paulo, capital, Brasil, fundada em 30 de junho de 1988, conforme a ata da Assembleia Geral do Estatuto Social, registrado sob o número 24704 no 6º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, com microfilmagem de direito privado, duração por tempo indeterminado e na condição de associação sem fins lucrativos de caráter religioso, social, educacional, cultural, beneficente e filantrópico de âmbito social, tem por finalidade principal a propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a fundação e abertura de igrejas e congregações em todo o território nacional do Brasil e exterior, seja em vilas, bairros, cidades, povoados, aldeias, estados e capitais, também podendo fundar escolas teológicas e departamentos de missões dentro e fora do país sob o regime de filiais, com as mesmas finalidades a que se propõe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, fundada pelo comendador, reverendo pastor Norino Silva Souza, e a missionária Maria Imaculada Souza, que ambos são vitalícios enquanto viver. Em caso de não haver condições de permanecerem na direção da igreja, ficarão como presidente de honra e vitalício, e a esposa Maria Imaculada como secretária de honra. Este parágrafo permanecerá irretratável e irrevogável. O sucessor do pastor presidente vitalício Norino Silva Souza não poderá eleger outro presidente no seu lugar, em caso de falecimento ou não havendo condições físicas, morais e espirituais de continuar, caso o pastor presidente vitalício Norino Silva Souza esteja vivo. O sucessor devolverá a presidência ao mesmo para a escolha de um novo presidente. Este estatuto permanecerá irretratável e irrevogável. Uma observação no tópico 1, 90% eu concordo, 10% eu não concordo. Então tem coisas que eu não concordo, tá? Depois você tira as suas conclusões. Esta instituição reger-se-á pelo presidente estatuto e em conformidade com as determinações legais e legislação pertinente, e causa com sede administrativa e foro em São Paulo, podendo ter como finalidades secundárias fundar e manter estabelecimentos culturais e centros assistenciais, creches, asilos, centros de recuperação e todos os órgãos sociais e missionários, tendo como finalidade manter o departamento de missões com as suas atividades de cunho filantrópico e sem fins lucrativos. Este artigo permanecerá irretratável e irrevogável. Artigo 3º. Este parágrafo mantém a revogação do estatuto anterior que rezava denominação Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, conservando seu nome de origem, ou seja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, que a mesma usará a sigla IEADB, que tem por sede jurídica e religiosa o seu templo próprio na rua Alessandro Bibiena 260, Butantã, São Paulo, capital. Estará ligada na parte eclesiástica e espiritual às igrejas evangélicas Assembleias de Deus, no Brasil e exterior, com a liberdade de ligar e desligar-se de qualquer convenção estadual e geral,
sem nenhuma restrição, com aval por escrito do pastor presidente vitalício referendo Honorino Silva Souza ou de seu sucessor. Este artigo permanecerá irretratável e irrevogável. Artigo 4º. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã poderá doravante usar sua sigla, IEABB, ficando totalmente proibido por outra entidade o uso desta sigla sem autorização do pastor presidente. O Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã poderá realizar consagração de obreiros, como diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, e credenciá-los, tanto ministros como também missionários, e enviar tanto para o Brasil quanto para o exterior. Poderá afiliar-se ou desligar-se a qualquer convenção, desde que seja reconhecida moralmente e espiritualmente com o aval do pastor presidente Honorino Silva Souza, fundador que ocupa o cargo de presidente vitalício, na qual não haverá eleição para o mesmo, de acordo com o Estatuto de Fundação de 30 de junho de 1988, conforme registrado sob o número 24702, no 6º ofício de registro de pessoas jurídicas. Este artigo, do seu todo, permanecerá irretratável e irrevogável. Capítulo 2, dos membros, seus direitos e deveres. Artigo 5º. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã terá número ilimitado de associados, doravante denominados neste estatuto como membros, os quais serão admitidos na qualidade de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, sem discriminação de sexo, nacionalidade, cor, condição social ou política, desde que aceitem voluntariamente as doutrinas e a disciplina dessa igreja, com bom testemunho público, tendo a Bíblia Sagrada como a única regra de fé normativa para a vida e a formação cristã, batizados por imersão com idade mínima de 15 anos, com reconhecida idoneidade moral. Antes de ser admitido o novo membro, fará declaração perante a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã e será reduzida a termo e assinada de que está de acordo com o prescrito no caput e se comprometerá a adotar a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, conduta e governo. Este tratado é irrevogável. Se os irmãos perceberem o artigo 5º aqui, ele coloca um limite inicial para se levar uma pessoa ao batismo. Um exemplo: qual é a idade mínima que o Ministério do Butantã aceita batizar? 15 anos. Então qualquer pastor, qualquer dirigente de congregação, se não tiver 15 anos, ainda pelo estatuto não está no tempo de levar para o batismo. É uma interpretação, tá? O próprio estatuto coloca aqui, né? E outra coisa, fala que tem que fazer um termo assinado, tem que ter conduta moral, né? Então essas prescrições são relevantes, importantes, para que se leve o candidato ao batismo, até porque essa pessoa ela precisa ser crente antes de batizar, né? Ela aceita Jesus pela fé e ela já vai dando o comportamento de que ela está servindo, seguindo. E aí quando completa a idade mínima, 15 anos, se ela decidir batizar, você pode conduzir ela para o batismo. Agora, nada forçado e nem antes do tempo, como diz o estatuto. Artigo 6º. São direito dos membros. Isso é bom, né? Quais são os nossos direitos como membros do Ministério do Butantã? 1. Frequentar a igreja para todos os fins associáveis e religiosos. 2. Participar das reuniões da igreja em Assembleia Geral. 3. Receber toda assistência religiosa oferecida graciosamente pelo Evangelho. 4. Votar e ser votado, nomeado e credenciado. Por isso da minha fala anterior no começo. Então qualquer um dos irmãos e irmãs, aqui ele fala indistintamente. Se eu for interpretar literalmente o estatuto,
O estatuto ele dá direito tanto a homem quanto a mulher para ser votado, tá? Mas normalmente não é assim. Normalmente os homens apresentam. A exceção que nós temos é a esposa, uma Maria Imaculada, que está na secretaria, na parte da diretoria. Mas pelo estatuto até as mulheres podem entrar, tá? Artigo 7º. São deveres dos membros cumprir o estatuto, as decisões administrativas e eclesiásticas, contribuir voluntariamente com dízimos e ofertas que podem ser em moeda corrente ou em bens de outras espécies, doações, móveis e imóveis devidamente documentados. Só um adendo aqui: voluntariamente, isso é importante. Não se obriga ninguém, nem a dizimar e nem a ofertar na casa de Deus. Então, as igrejas que impõem tal condição, elas ferem o princípio bíblico, porque dízimos e oferta é voluntário, tá certo? Está de acordo. E outra coisa, a questão de doação. Se alguém quiser fazer uma doação que não seja dízimos e oferta em dinheiro, pode fazer para a igreja? Pode. O estatuto permite? Permite. Mas existe uma exigência. Qual é? O que vai se doar tem que ter origem. Um exemplo: imagine o crime organizado. Às vezes existe pacto de lideranças de igrejas que aceita qualquer coisa porque dinheiro não tem cheiro. Tá bom, dinheiro não tem cheiro, não rastreia, mas bens rastreia. Então, se for oferecer doação de bens, tem que ter documento, mostrar de quem é, qual é a origem, da onde está vindo. Por quê? Porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Butantã é pessoa jurídica e ela tem obrigação tributária. Obrigação de quê? De prestar anualmente a sua declaração de imposto de renda, porque a Receita Federal acompanha o que entra nas igrejas, tá? Então isso é importante. Por isso da questão do documento. Imagina o tesoureiro, chega alguém na igreja lá e fala: irmão, quero doar o meu carro. Tá, traz o documento que eu quero ver se o carro é seu mesmo. Ah, irmão, quero doar uma casa, um terreno. Tá, traz o documento que eu quero ver se ele é seu mesmo. Porque doar o que não é seu não é doação, tá certo? Então tem que se observar esses pontos. 3. Comparecer às assembleias quando convocados pelo presidente. 4. Zelar pelo patrimônio moral e material da igreja. Patrimônio moral é comportamento, é testemunho. E material são os bens que guarnecem o templo, o ministério, a sua igreja, a sua congregação. O microfone, a saboneteira, a toalha, a tampa do vaso, o banco, a cadeira, o púlpito, a cortina. As coisas materiais, elas têm que ser, como diz o texto, zelados. Então todos os membros têm o dever de zelar. Mas eu não sou faxineiro da igreja, não é eu que limpo, mas tem que zelar. Ah, não sou eu que tenho essa responsabilidade, mas tem que zelar. Todos os membros têm o dever de zelar pelo patrimônio da igreja, tá? 5. Participar dos cultos e atividade espiritual da igreja. Todos os membros e obreiros. São deveres. Obedecer aos princípios bíblicos e orientações da igreja na conformidade da Bíblia Sagrada como regra de fé e governo. A Bíblia, ela está sempre acima. O estatuto, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. O estatuto, ele não pode estar em desacordo com a Bíblia. Se o estatuto, em algum trecho, ele está em desacordo com a Bíblia ela fala mais alto e ela é a regra de fé e prática. Interpretação. Parágrafo único. Todo membro ou obreiro que fizer alguma melhoria, como construção, reforma ou qualquer outro tipo de investimento na igreja, sem uma ordem por escrita do pastor presidente, juntamente com a diretoria, ficará sem direito à reivindicação de qualquer espécie ou reembolso, sendo as melhorias consideradas doações,
na qual se destinarão ao patrimônio da igreja atendimentos sociais, socorro aos comprovadamente necessitados e a propagação do evangelho. Esse artigo permanecerá irretratável e irrevogável. Se os irmãos perceberem isso aqui, para fazer qualquer coisa na igreja tem que ter o quê? Autorização por escrito. De quem? Do pastor presidente da diretoria. Não é só o pastor presidente. Parágrafo único aqui é claro. Não é só o pastor Dorino. A diretoria precisa dar o aval, apoiar e aprovar o que vai fazer. Se a pessoa faz por livre e espontânea vontade, sem essa autorização, o que ela está fazendo na igreja, depois, se ela quiser reivindicar alguma coisa, ela não tem direito. Porque pelo estatuto se interpreta que aquilo foi uma doação. Ela fez de livre e espontânea vontade por ato liberatório, ou seja, de liberalidade em si. Porque tem gente por aí fora, irmãos, que sabe o que ele faz? Ele senta dentro do cargo de pastor da igreja, ele começa a mexer, sem consentimento algum. E depois, por alguma coisa, tem que tirar aquele pastor de lá. Aí ele vai entrar na justiça para requerer tudo que ele fez de melhoria na igreja. E aí, como que o ministério ele se defende? Juridicamente, o Butantan ele tem um estatuto que dá a ele uma garantia de que, se acontecer um fato nessa linha, ele tem aqui um manual, uma norma em que aquele membro deveria saber disso, e não sabendo não vai poder alegar que não sabia. Ele tem que conhecer, porque normalmente quando entra nesse contexto jurídico e vai para a justiça, a pessoa perde. Por quê? Porque se ele não apresentar como prova que o pastor autorizou e que a diretoria aprovou aquela obra, ele está pedindo um reembolso do quê? Nada. Vai ser julgada procedente a ação e vai entender aquilo como uma doação para a igreja. Tá? Então, só para os irmãos compreenderem a importância de conhecer o conteúdo do estatuto. Principalmente quem já dirige igreja. E quem pretende dirigir igreja também precisa ter esse conhecimento. Capítulo de número 3 fala das disciplinas e das penalidades. Artigo 8º. Todos os membros e obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Butantan estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares. Então, como que o Ministério do Butantan trata uma questão de disciplina? Como que se deve lidar? O estatuto ele fala sobre isso. Primeiro, advertência. Então, quando você tem um problema, você tem uma ordem aqui de penalidade. A primeira penalidade na indisciplina é a advertência, chamar para conversar. Segundo, suspensão. A suspensão ela se aplica aqui no quesito de liderança, de departamento ou de obreiros, diretamente. Quem está na função de líder, que exerce alguma atividade de liderança, a nível congregacional ou ministerial. E terceiro, desligamento. E o desligamento se aplica desde o membro até o pastor, até o obreiro, independentemente. E a advertência também se aplica desde o membro até o obreiro. Parágrafo único. As medidas disciplinares previstas neste artigo serão aplicadas de acordo com a gravidade da falta do membro ou obreiro, sendo assegurado faltoso, em qualquer hipótese, o direito de defesa dentro do espírito cristão para a Assembleia Geral. O que isso garante? Isso é um direito constitucional, tá? Direito à ampla defesa. Ninguém pode ser condenado sem ter direito de defesa. Ninguém pode sofrer uma advertência sem ter o direito de falar, de se defender. A pessoa, qualquer um, seja um membro ou obreiro, se for sofrer qualquer penalidade a nível ministerial de igreja, tem que ter o direito de defesa garantido. Tem que poder falar, justificar e dizer, no sentido de defender-se daquela acusação. Qualquer um. Se alguém não tiver o seu direito de defesa respeitado, isso é uma ofensa ao contraditório e à ampla defesa. E qualquer penalidade é nula. É nula. E aí, sabe o que acontece? Quando uma pessoa ela não tem o seu direito de defesa respeitado
dentro de um contexto como esse de apuração, ela pode até entrar com uma ação de dano moral. Isso falando juridicamente na parte da justiça. Porque se ela teve os seus direitos de personalidade expostos, ela pode entrar com uma ação de dano moral, porque a sua imagem foi manchada. Então, esse estatuto, ele garante o direito de defesa, porque é um direito constitucional. E a Bíblia também defende o direito de defesa. Quando ela fala dos obreiros, diz assim: se alguém tem acusação contra um presbítero, o que faz? Chame 2 ou 3, o quê? Testemunha. Vai chamar o obreiro com as testemunhas e vai dar o direito dele ouvir a acusação, mas também se defender. A Bíblia fala sobre isso, por isso que o estatuto traz, tá? Artigo 9. Perderão as condições de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, independentemente de seu cargo ou função, inclusive membros da diretoria, aqueles que... Artigo 9, ele está exatamente pegando todo mundo e dizendo assim, ó, perderá as condições de membro, porque está falando do desligamento, tá? Primeiro, quem levantar rebelião está sujeito a ser desligado do rol de membros do ministério. Quem gerar tumulto, desobedecendo a autoridade do pastor presidente, desrespeitar e desacatar o pastor presidente ou seu sucessor, levantando difamação de qualquer natureza, os membros da diretoria serão destituídos a partir do instante do mau comportamento e desrespeito ao plenário e à moral do presidente em exercício, tanto quanto jubilado. Então essa cláusula aqui, ela protege a imagem do pastor. Então e aqui fala de difamação. O que é difamação? É você falar mal, você reproduzir um comportamento ruim da pessoa de forma pública, de forma que você macule a imagem da pessoa. Difamar é como se fosse desfragmentar a moral, o comportamento, a idoneidade, a personalidade, o sujeito em si. É falar mal. E aqui fala que obreiros, membros da diretoria, se forem de certa forma apurados que estão fazendo tal comportamento, serão desligados, seja obreiro, seja membro da diretoria. Não existe blindagem para esse tipo de comportamento, tá? Segundo, abandonarem a igreja, o que é caracterizado por ausência nos cultos semanais, reuniões de obreiros, santa ceia por período superior a 90 dias, sem justificativa às assembleias quando convocada. Aqui diz que uma pessoa que se ausentar por 90 dias, seja dos cultos, seja dos cultos públicos ou cultos oficiais, santa ceia, reuniões, por mais de 90 dias, ela pode ser desligada do ministério, seja membro, seja obreiro. Então tem que ter o quê? Não pode estar justificado. Por quê? O estatuto, ele dá esse poder diretamente ao ministério para tomar essas providências. Então os pastores que não comparecem às reuniões, que não vêm, se ficar 90 dias sem comparecer, um exemplo, a pessoa ela não congrega na sede, a reunião é feita na onde? Na sede. Ficou mais de 3 reuniões sem vir, deu 90 dias, imagina que nós teremos reuniões, março, abril e maio, o pastor não veio nas 3 reuniões, ele pode ser desligado pelo estatuto? Pode ser desligado. Qual a justificativa? A justificativa é que você não compareceu, não prestou contas, porque o estar aqui é uma prestação de conta nossa voluntária. Estamos aqui porque estamos dentro do contexto de andamento do ministério no que é saudável, tá? Então prestar atenção nesse sentido. A pessoa que não puder comparecer tem que justificar, é importante, tá? Terceiro, forem excluídos do rol de membros, isso motivados por comportamentos antagônicos aos preceitos bíblicos. Aqui fala da má conduta moral. Então uma pessoa que deixa de dar exemplo no sentido de comportamento, de postura, um membro,
ele pode ser desligado do seio da congregação, tá? E aí você teve aqui rebeliões, tumultos, desobediência e outras coisas mais. Mas a conduta pode levar ao desligamento, dependendo da gravidade. Primeiro, adverte. Segundo, suspende. E terceiro, desliga, tá? Essa é a ordem. Quarto, promoverem disenções ou rebeliarem contra a autoridade da igreja, do ministério do presente estatuto, causar escândalos e divisões dentro ou fora da igreja. Dissidências aqui é rebeliões, é a mesma coisa, o sinônimo de rebelião. São grupos de oposição que não estão cooperando para o crescimento, mas estão se opondo e colocando empecilhos e embaraço para o andamento da obra, tá? Essas pessoas estão sujeitas a serem desligadas. E quinto, falecer. Uma pessoa que falece, ela deixa de ser membro daquela igreja, tá certo? E passa a estar no céu. Parágrafo único. São motivos de ensejo para o desligamento do rol de membros da igreja as condutas incompatíveis com a Bíblia Sagrada, descritas em 1 Coríntios 6,10, Apocalipse 22,15. A desobediência ao credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, além de outras condutas e gravidade reconhecidas pela Assembleia Geral, para os casos que necessitem de apuração. O presidente, nesse caso, poderá nomear um conselho de ética que analisará a situação e emitirá a palavra por escrito sobre os fatos geradores da disciplina. Então, os irmãos percebam que o parágrafo único aqui, ele traz um rol de condutas que são inapropriadas e que podem submeter a pessoa ao desligamento do rol de membro. Esse rol, a gente diz aqui que ele é exemplificativo, é um exemplo, ele não é fechado. Tem outras condutas e comportamentos que não estão nesses dois versículos bíblicos aqui, que também são reprováveis ao ponto de gerar desligamento. Mas para gerar o desligamento aqui, pode ser feita uma convenção, um conselho, através do ministério, para que o ministério apure aquele fato em si e vê se a penalidade em si se aplica no caso de desligamento em si, tá? Artigo 10. Os membros, obreiros, ministros que sofrerem penalidade de disciplinas ou que incorrerem nas condutas do artigo 8º, seus incisos e parágrafo único, perderão seus mandatos e não terão nenhum direito em reivindicar serviços prestados à igreja ou qualquer de seus departamentos. Também não tem direito a reivindicações familiares dos que sofrerem penalidades de disciplina, como esposas, filhos e etc. O artigo 8º, ele vai falar exatamente sobre a questão das penalidades, advertência, suspensão ou desligamento, tá? Então o artigo 10, ele faz menção ao artigo 8º, parágrafo único, é isento desse artigo. Então, de tudo que nós falamos até aqui, direitos e deveres, tá? Membros e obreiros, membros da diretoria, o parágrafo único, ele vai dizer assim, é isento desse artigo. O pastor fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, pastor presidente Honorino Silva Souza e sua esposa, este tratado é irrevogável e irretratável. Só poderá ser modificado com sua autorização por escrita pelo pastor presidente vitalício, fundador Honorino Silva Souza. Qualquer membro obreiro que fizer acusação contra a conduta moral e espiritual do pastor presidente e a sua esposa será destituído. Serão tomadas outras medidas jurídicas contra os que assim procederem, pois o pastor presidente Honorino Silva Souza já fez 50 anos como obreiro nessa região e nada houve contra a sua conduta moral e espiritual. Este tratado permanecerá irrevogável e irretratável. Minha opinião, essa cláusula aqui, ela não deveria constar dentro do estatuto, porque todos nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, independente de ser o pastor presidente ou membro menor dentro da igreja. Todos deveriam estar incluídos, porque a conduta e o comportamento exigido por Deus é de todos, não apenas de um. Essa é a minha opinião. Capítulo 4, da diretoria e suas atribuições. Artigo 11.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Butantã terá uma diretoria composta pelos seguintes diretores: presidente vitalício Honorino Silva Souza, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro, segundo e terceiro conselho fiscal, todos eleitos pelo período de 4 anos e poderão ser reeleitos ou serem destituídos se não servirem bem, satisfazendo os interesses da igreja, ou podem permanecer no cargo se servirem bem, com aval e apresentação do presidente vitalício, pastor Dorino Silva Souza. Então, se alguém um dia pensar em fazer uma chapa para concorrer ao cargo de diretor, para fazer parte da mesa diretora do Ministério do Butantã, a chapa ela precisa ser formada por 2 vice-presidentes, porque o presidente é o presidente vitalício, Honorino Silva Souza. Então aqui nunca vai ter eleição para mudar o presidente. O pastor presidente Honorino Silva Souza, por ser vitalício, enquanto ele estiver vivo, com saúde, ele continua no cargo. E sempre as chapas ou aqueles eleitos sucederão como primeiro vice-presidente ou segundo vice-presidente. Aí a chapa terá também o primeiro secretário e o segundo secretário, como também o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro e 3 pessoas para comporem o conselho fiscal. Então você tem uma mesa diretora no ministério composta de 7 pessoas: primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Normalmente o conselho fiscal ele está dando suporte dentro do contexto de fiscalização, para saber as entradas, as saídas e a origem. Essa deveria ser a função do conselho fiscal em si. E também averiguar dentro das congregações os livros, como que está sendo feita a administração financeira, tá? Então aqui são 9 pessoas dentro da mesa diretora, tirando o pastor presidente. Artigo 12. O pastor presidente vitalício, aqui vem o endereço, poderá no uso das suas atribuições comprar, vender, trocar, alugar, assinar escritura, levantar empréstimo. Aí vem, no caso de viagem e outras necessidades, poderá até mesmo assinar cheques em nome da igreja, sem assinatura do primeiro tesoureiro. Nos demais casos, emitirá os cheques, mas assinando junto com o tesoureiro. O seu sucessor não terá os mesmos direitos, por não ser o fundador. Nenhum membro da diretoria será remunerado. Todos servirão como voluntários, com exceção do pastor presidente, que tem uma ata registrada no cartório sobre o número 84500. Então, de todos os cargos dentro do Ministério do Butantã, apenas o cargo do pastor presidente é remunerado. Tem irmãos que recebem ajuda de custo, essas coisas todas. Podem receber? Pode. Liberalidade, tá? Mas pela ata em si, do estatuto em si, só o pastor presidente. É o que está aqui. Artigo 13. Compete à diretoria administrar os recursos da igreja, ao qual são obtidos através de dízimos e ofertas ou doações de qualquer pessoa física ou jurídica que se propõe a contribuir voluntariamente. Deixa eu ver. Todo o movimento financeiro da igreja, a Assembleia de Deus será registrado nas formas técnicas que assegurem sua exatidão e controle. Com base nisso aqui, irmãos, era sugestivo. O Ministério do Butantã ele deveria ter um sistema informatizado. Deveria ter um computador, o tesoureiro deveria ser investido na vida do tesoureiro um curso de contabilidade, deveria ser financiado para ele aprender as técnicas, para ele poder apurar, e ele mesmo no final fazer a declaração de imposto de renda e não precisar contratar ninguém para isso, né? O Ministério deveria levantar isso para frente, para que tanto na nível da igreja sede, quanto a nível das congregações, tivesse uma pessoa capacitada para orientar os demais tesoureiros também, acerca de como fazer, como criar. Hoje a gente tem a tecnologia, um exemplo, se você tem todo mundo interligado hoje pela internet, você faz o controle do livro físico, é importante ter porque é o registro, você guarda, tá? Mas se você tem também um controle através da tecnologia, da internet,
Todo mundo presta, você cria um livro digital, onde cada igreja e o seu tesoureiro lança lá entradas e saídas e manda digitalmente. Quando ele chega aqui, ele já mandou uma prévia do livro. Então o tesoureiro ele já tem ciência do que entrou, do que saiu naquela congregação. Ele não vai ficar perdendo muito tempo. Ele só vai emitir o ok, que está de acordo com aquela prestação de conta. Apresenta só os recibos físicos. Facilita isso e dinamiza os trabalhos. Tá? Vamos lá. Capítulo de número 5 da administração. São órgãos deliberativos e administrativos da Igreja Assembleia de Deus Butantã. A Assembleia Geral, o Ministério e a Diretoria. Se os irmãos perceberem aqui, a administração da igreja ela é feita por essas três, vou chamar de órgãos, porque órgão é algo interno, tá? A Assembleia Geral, um exemplo aqui nessa manhã é o que? Assembleia Geral. Então, isso aqui é um órgão deliberativo. Aqui nós podemos tomar decisões, propor mudanças, recomendar e manifestar a nossa palavra. Isso é um órgão, tá? Segundo, o ministério. O ministério é a mesa, é aqueles que estão eleitos. O ministério em si aqui também fazem parte todos os obreiros que compõem o ministério. E a diretoria em si, que são aqueles que estão eleitos na atual vigência do mandato. Primeiro e segundo vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e os três do Conselho Fiscal. É a diretoria. O ministério, todos os membros, obreiros que compõem. E a Assembleia Geral composta por obreiros e membros locais. Tá? Das Assembleias Gerais. Compete privativamente à Assembleia Geral eleger os membros da diretoria, destituir os membros da diretoria, aprovar as contas, alterar os estatutos em partes. Então esse estatuto aqui, depois que vocês tomarem ciência, conhecimento de todo o conteúdo, numa Assembleia Geral vocês podem propor modificação. Aqui diz em partes, não fala quais são as partes, mas pressupõe que as partes que não podem ser alteradas são as que dizem acerca do pastor presidente, que é vitalício. As outras partes podem ser propostas mudanças? Podem. Quando? Em assembleia. Então tem que se reunir todo mundo e propor. E aí essa proposta é analisada pela mesa, pela diretoria e ver a viabilidade ou não de tal mudança e modificação, tá? Que é o item 4 do artigo 16, alterar o estatuto em partes. Haverá uma Assembleia Geral Ordinária no mês de junho, de 4 em 4 anos. Então quando a gente fala de eleição no Ministério do Butantã, essa eleição ocorre em todos, de 4 em 4 anos, no mês de junho, tá? Essa é a data, de 4 em 4 anos, no mês de junho. Eu acho que é esse ano, né, pastor? Não. Hã? 24 de junho? Não, mas é esse ano? Não, 2024. Então a próxima eleição do Ministério do Butantã será no ano de 2024. Então, nós estamos em 2022, daqui a 2 anos. Então, os irmãos que querem ser votados, tenham conhecimento do estatuto, e caso tenham uma chapa, podem montar uma chapa e querer ser votado, sem problema nenhum, tá bom? Vai ser analisada a chapa na hora de apresentar a candidatura da chapa, para ver se todo mundo preenche os requisitos do estatuto, tá? Como uma eleição é feita de forma secular também. Os motivos da convocação ou decorrentes desses serão sempre decididas pela maioria simples dos votos dos membros presentes em comunhão. Havendo dúvida, que apresente seus cartões de membros ou credenciais atualizados. Não havendo essa apresentação, não pode participar da mesma, ou será retirada a palavra tomada por escrutínio secreto ou aclamação. Aqui está falando da eleição em si, tá? A eleição de 4 em 4 anos. Depois eu deixo para os irmãos lerem depois, quando tiver o estatuto. Artigo 17. O ministério é o órgão deliberativo eclesiástico da igreja, composto por pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Então, quando a gente fala de ministério, quem é o ministério
pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, tá? Compete ao ministério zelar pelo bom andamento da vida espiritual e litúrgica da igreja, além de outras atribuições do regimento interno da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Butantã, ou congregações ligadas a ela ou filiadas em São Paulo, outros estados ou no exterior, todos regidos por este estatuto. Os infratores sofrerão penalidade e perda do cargo imposto pelo Ministério e pelo senhor presidente de diretoria em reunião. Esse artigo é irretratável, permanecerá irretratável e irrevogável. Artigo 19. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã é soberana e suficiente para resolver seus assuntos internos e externos, tais como admitir e desligar obreiros, quando necessário, de acordo com as normas da Bíblia Sagrada, consagrar pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e reconhecimento de missionário, desligar quando se fizer necessário qualquer obreiro em reunião ministerial, sendo que toda a documentação destinada à igreja em seu poder será inválida e após a recolhida homologação do seu desligamento. Também posteriormente será homologado o desligamento da Convenção Estadual ou da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estiver filiada. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Butantã emitirá certificado de ordenação de ministros, que provaram a sua chamada e idoneidade. Essa é uma coisa que não vem sendo feita. Por exemplo, ninguém tem certificado aqui que é obreiro, né? Essa questão de certificação aqui é como se fosse um diplominha, um certificado mesmo. Ou seja, isso normalmente acontece. Você vai ordenar alguém ao ministério, para marcar aquela data para a pessoa, você oferece um certificado para ela para gravar, como no caso também acontece com o batismo. Eu tenho o meu até hoje. Eu sei que eu fui batizado dia 25 de outubro de 1998, eu tenho um certificado em casa. Então o certificado ele vai mostrando a graduação, crescimento a nível ministerial, e o obreiro ele tem essa noção, e ele pode, de certa forma, ter isso em memória, de forma física. O ministério ele pode fazer isso? Pode. O estatuto diz para fazer? Diz, mas não está sendo feito. Quem tem essa responsabilidade? A secretaria. A secretaria tem que organizar essa parte aqui, tá? Então, os secretários que têm que se mobilizar para colocar em prática esse requisito aqui. 4. O presidente que sucedeu o pastor presidente vitalício Honorino Silva Souza manterá o modelo fiel das credenciais e dos cartões de membros e filiação. Existindo a necessidade de uma mudança, terá que procurar o pastor presidente vitalício Honorino Silva Souza, estando mesmo jubilado ou não, para obter a sua aprovação. Este tratado permanecerá irretratável e irrevogável. Artigo 20. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã, através de seu ministério, poderá indicar evangelistas, autorizados em caso de necessidade da igreja, concedendo-lhes como documento uma credencial ou uma carta renovável a cada 2 anos, na qual definirá a sua função e atribuição. Nas mesmas condições será procedido com os missionários. Concedente a carta de mudança para obreiros, membros e associados, somente será concedida para os que estiverem em plena comunhão com a igreja, sua doutrina, e ativo nos trabalhos, conforme o artigo 9 da responsabilidade dos membros e artigo 6. Havendo não comparecimento às reuniões, santas ceias, cultos de doutrina, no período de 90 dias perderá o direito da carta de mudança, ou então que seja relatado na carta que o faltoso não tem idoneidade nem responsabilidade para aportar uma carta de mudança, porque é inconstante e não cumpre com seus deveres. Essa observação do artigo 20 aqui a gente não recomenda, juridicamente não se recomenda você colocar um carimbo negativo na carta de ninguém, porque isso gera dano, tá? Então isso aqui juridicamente tiraria isso aqui do estatuto, porque não convém você colocar um ponto negativo. Você dá a carta, ok, a pessoa preencheu os requisitos, está em comunhão com a igreja, ela tem direito à carta. Se dentro do direito ela não está em comunhão, ela perde o direito a ter uma carta de recomendação. Você altera lá atrás dos direitos do membro, no caso dele ser destituído ou desligado, que ele não terá uma carta de recomendação. Ponto. Mas colocar um carimbo negativo não pode, tá? Juridicamente não pode, porque isso gera dano. Capítulo 7, da diretoria. A diretoria é o órgão da administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã e é constituída pelo presidente vitalício, primeiro e segundo vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro e 3
pessoas do Conselho Fiscal, eleitos pelo período de 4 anos, podendo ser reeleitos se servirem bem, obedecendo às ordens do ministério e da igreja, com exceção do pastor presidente. Nesse contexto aqui, uma diretoria, ela pode ficar, enquanto preencher os requisitos, e não se manifestar uma outra chapa, outras pessoas que queiram ocupar o local para dar prosseguimento à obra de Deus, tá? Então, assim, esse é um contexto democrático dentro do ministério? É importante, é bom? É, mas pouco se usa, porque nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade. Mas pode-se assumir essa responsabilidade? Pode. Então, os irmãos, tenham isso em mente e trabalhem em prol disso. Porque tem gente que fala assim, o Butantan tem que melhorar, o Butantan tem que melhorar. Mas tem que melhorar de que forma? Tá, então, todos fazendo a sua parte, cooperando, ele vai melhorar, né? Ajuda, não apenas com palavras, mas em obra também. Nesse sentido, é importante a participação de todos os irmãos e irmãs para o crescimento da obra e do ministério. Artigo 22. A diretoria exercerá suas funções gratuitamente, estando os seus membros cientes de que não poderão exigir remuneração de qualquer espécie. Então, qualquer um, por exemplo, o pastor Eliel está aqui, ele sabia que quando ele sentou aqui na cadeira de vice-presidente, pelo estatuto, não teria remuneração, e ele veio. Agora, se o ministério quiser dar uma remuneração para ele, se dedicar integralmente à obra, o ministério não diz não fala nada. A gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que a lei impõe. O que a lei não fala, você pode fazer. Então, se o ministério diz que vai ser gratuitamente, mas também ele não diz que não pode ser voluntariamente dado uma prebenda, uma ajuda de custo. Ele não fala sobre isso. E quando ele não fala sobre isso, ele dá ao ministério essa capacidade de gestão. Então, o Ministério Butantan pode remunerar o primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, conselho final. Pode. Mas ele sabe que é voluntariamente. Se na hora que ele falar, pastor, eu preciso de uma ajuda aí, fala, irmão, infelizmente o ministério não pode dar. Então eu não vou mais servir. Tá bom, segue o seu caminho. Não tem nenhuma obrigação aqui. O ministério não se obriga a pagar para ninguém sentar na diretoria. Mas todavia o ministério também, ele pode, por liberalidade, dar uma ajuda de custo para aqueles que se dedicarem à obra de Deus. Ele não proíbe, tá bom? Então, se alguém recebe uma ajuda de custo e o ministério aprovou tal coisa, recebe ilicitamente. Não existe ilicitude nisso, porque o estatuto ele não proíbe, tá? Que seja feito. A diretoria reunir-se-á sempre que necessário, sendo convocada e presidida somente pelo pastor presidente ou seu representante legal, através de uma ordem escrita e assinada pelo pastor presidente vitalício. Este tratado permanecerá irretratado ou irrevogável. Ou seja, a reunião da diretoria precisa ter a presença do pastor presidente. Se ele não puder, ele tem que dar uma ordem escrita para que aquele ato seja realizado. Se a diretoria se reúne sem a presença e sem a autorização do pastor presidente, é um ato que não está em conformidade com o estatuto, e ele pode tomar providências pelo estatuto nesse sentido. Artigo 24. São atribuições do pastor presidente: convocar e presidir as assembleias, representar a igreja em juízo e fora dele, ativo e passivamente, podendo constituir advogado, procurador, com a cláusula jurídica, fiscalizar todas as atividades da diretoria e tomar medidas necessárias para sua perfeita execução, assinar as credenciais conferidas a diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, cooperadores e membros. Não havendo possibilidades físicas de o pastor presidente vitalício assinar as credenciais e cartões de membros, a secretária Maria Imaculada Souza receberá uma autorização por escrito, e a mesma assinará o nome do pastor presidente Honorino Silva Souza, tanto nas credenciais como também nos cartões. Então tem credencial. Hoje o pastor, como ele tem essa dificuldade de saúde na questão da parte motora dele, ele não tem muito controle motor para assinar. Normalmente quem assina as credenciais é a missionária irmã Maria Imaculada, que tem pelo estatuto o poder
e deve ter uma procuração para poder assinar o nome do pastor, tá certo? Então quem assina as credenciais? O pastor presidente. Na ausência dele, não podendo, a missionária Irmã Maria Imaculada, de todos os obreiros e membros. Capítulo 8 da assistência e direito do pastor presidente. Conforme a ata de reunião realizada no dia 3 de novembro de 96 e a sua homologação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Butantã, na sua Assembleia Geral Extraordinária, definiu por unanimidade uma prebenda para o pastor presidente vitalício Honorino Silva Souza, baseado nos salários mínimos. Então, em 96, lá no dia 3 de novembro, teve uma Assembleia Extraordinária. Eu não estava aqui. Eu venho de 2002 para cá. Então, para quem teve nessa época, esses irmãos devem ter participado dessa Assembleia Geral. O que foi definido nessa Assembleia Geral por unanimidade? Diz assim: o presidente citado disse que no período a partir do combinado com a diretoria, o Ministério no ano de 1996 se esqueceram do combinado escrito na ata onde está registrado no censo do cartório. O pastor presidente Honorino Silva Souza passou muitas necessidades juntamente com a esposa, Irmã Maria Imaculada Souza, na obra de tempo integral. Temos como provar que no dia 10 de agosto de 2009, os primeiros e segundos tesoureiros, Anailton Souza dos Anjos e Moisés da Silva Braga, conhecendo o combinado passado, disseram para o pastor que não seriam eles iguais aos que se esqueceram dos compromissos. E também disseram ao pastor presidente do Belém, José Wellington Bezerra da Costa, que as despesas dos remédios, outras necessidades eram tantas, que não poderia ficar como esquecido, pois o pastor e a sua esposa deram suas vidas na obra. Isso não seria uma prebenda digna, porque em caso de jubilação seria corrigido em salários mínimos, e será de acordo com o estatuto. Em caso o pastor presidente Honorino Silva Souza venha a falecer, a missionária Irmã Maria Imaculada, citado, passará a ter a mesma vitalidade e receberá a prebenda integral que recebeu o pastor presidente vitalício. As prebendas atrasadas de 96 até 2008. O pastor presidente vitalício Honorino Silva Souza deixou a critério de seus filhos reavê-las no caso de falecimento dele e de sua esposa. Caso este documento não seja cumprido, a missionária Maria Imaculada Souza poderá recorrer tanto na lei eclesiástica como na lei secular. Na realidade, a ata menciona 15 anos, mas só foram pagos estes 3 últimos anos na gestão do tesoureiro Anailton. O Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Butantã, ficará em dívida com o mês restante da prebenda do ano de 1996, pois isto é consideração ao Ministério que julgou e prometeu a prebenda que o pastor Honorino investiu nas propriedades e construções do Ministério com outras despesas. Estando no Ministério ou não, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem essa responsabilidade com o casal. Havendo injustiça, o casal, a viúva e seus filhos terão o direito de recorrer à justiça. Este tratado permanecerá irretratável e irrevogável. Irmãos, com base nesse artigo 25, a gente tem aqui um passivo, né, de direito que o pastor presidente Honorino Silva Souza tem, porque ele se tornou credor do ministério. Então ele tem um crédito de 12 anos que não foi pago para ele. Isso está registrado numa ata. E se ele não receber em vida, e nem a esposa dele em vida, os filhos do pastor presidente podem requerer isso judicialmente para a igreja. É o que está escrito aqui, tá? Que com base nessa ata, os valores aqui, se for apurado, a gente não sabe qual é o montante desse valor, vai ter que ser pago uma hora ou outra, a não ser que essa cláusula aqui caia, seja revogada. Mas a princípio ela está irrevogável e irretratável, tá? Nesse sentido. Imagine que o pastor presidente diz assim: não, eu não quero mais receber isso aqui. A Assembleia se reúne e modifica isso. Aí tem que colher a assinatura da esposa também. Agora, se ele não fizer isso, se a esposa não fizer isso, Jesus recolhe os dois, a igreja continua aqui na terra. Qualquer um dos filhos do pastor presidente pode vir aqui bater na porta e dizer assim: ó, meu pai tem um crédito com vocês aí que não foi pago em vida, eu quero receber. Ele tem esse direito? Pelo que está descrito aqui, tem, tá? Então isso é uma coisa que a igreja não tem parte jurídica, não tem. Às vezes a pessoa fala assim: o pastor André é o advogado do ministério. Eu sou o pastor
advogado que congrega no ministério, mas a igreja não tem parte jurídica. Como diz aqui, quem faz parte da mesa diretora não tem nenhum advogado. A gente faz voluntariamente o trabalho aqui. Isso aqui é algo que a igreja ela precisa resolver enquanto o pastor Lourinho está em vida. E depois que ele falecer, a gente não sabe como que vai se desenrolar isso aqui, tá? Então é uma coisa que precisa ser resolvida em vida com a diretoria atual e com a igreja e o ministério que está presente aqui, tá bom? Exatamente. Exatamente. O pastor Paulo colocou aqui que como é uma cláusula específica de obrigação, está dizendo que o Ministério do Butantã tem uma obrigação de pagar 12 anos que não foram pagos. Está registrado em ato, em cartório, está tudo lá. Dos 15, recebeu 3 na gestão do irmão Anailton e do irmão Moisés. Faltando 12. Se quiser resolver isso aqui, se o pastor está aqui, é o pastor que toma atitude, a iniciativa de tentar resolver da melhor forma. Da quitação, não sei o que vai fazer. Agora, se ele fala assim, não, eu quero que me pague, então vai ter que levantar os valores, apurar, ver a forma que vai pagar, se vai parcelar, se não vai. Porque se ele não resolver, aí a irmã Imaculada vai ter o direito de receber. Se a irmã Imaculada não receber, vai nascer para os filhos. Tem o Eliseu e tem a Eliane, né? Eliana, que pode requerer esse direito que está aqui consubstanciado no estatuto em si. Então é uma coisa que tem que partir do pastor presidente em relação ao ministério nesse sentido, tá? A reunião tá boa. Agora é reunião mesmo, hein? Tá? Então tem que partir do pastor Lourinho tentar resolver essa demanda, porque isso aqui é uma lacuna dentro do estatuto que gerou uma obrigação para o Ministério Butantã em relação ao pastor presidente, tá? Diretamente. E outra coisa, um exemplo, o pastor Lourinho, ele tem aqui a prebenda, ele recebe uma prebenda ministerial. No caso dele falecer e a esposa ficar em mãe Maria Imaculada, essa prebenda que era destinada ao pastor passa para a irmã Maria Imaculada, que é como se fosse uma pensão. O ministério tem essa responsabilidade, tá? Artigo 26. É atribuição do vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos, não podendo convocar a assembleia ou tomar decisões, posições sem aval por escrito do pastor presidente. Este tratado permanecerá irretratado. Esse artigo aqui é uma repetição de um artigo anterior, ele deu duplicidade no estatuto. Artigo 27. Compete aos secretários, por ordem de titularidade ou em conjunto, dirigir a secretaria, lavrando atas da diretoria e das assembleias, formar e manter em dia o rol de membros da igreja, registrar movimentos históricos da igreja e assinar junto ao presidente as documentações. Outra coisa, a nossa secretaria ela precisa ser, vou dizer aqui de forma clara, ela precisa informatizar. Precisaria ter uma informatização do registro de todos os membros do Ministério do Butantã. Precisaria ter um computador, com internet, com programa, com um hall de membros, tudo correto, tudo lançado lá, né? Pode ser feito isso. Por exemplo, eu posso ser o secretário e ter um auxiliar meu que faz esse trabalho. Por exemplo, eu posso contratar um jovem para fazer esse trabalho, digitalizar dentro de um sistema, de um programa, todos os membros do Ministério do Butantã e vou remunerar ele para fazer aquele trabalho. É um bingo que ele vai fazer. E eu vou ter todas essas informações. Então a diretoria
no sentido da secretaria, é importante ter isso aqui, porque o controle em papel, o papel é vulnerável. Ele pode ser atingido pela água, pelo fogo e pelo tempo. E quando você procurar informação, você não vai achar lá. Agora, se você trazer essas informações para um sistema e você conseguir salvar isso na nuvem, vai estar lá. Ainda que caia a instabilidade da internet, da rede, mas vai estar lá na nuvem. Você consegue resgatar todas as informações. Então a gente precisa avançar no sentido de secretaria também nesse sentido, para melhorar essa comunicação e esse controle de dados de quem está dentro do ministério e quem não está. Fica mais fácil, tá? Ajuda. Artigo de número 29. Os membros da diretoria são eleitos por escrutínio secreto ou por aclamação, escolhidos de entre os membros de ambos os sexos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que estejam vinculados à mesma por mais de 2 anos. Lembra que eu falei que o estatuto ele não proibia as mulheres? Está aqui. Não proíbe mulher de ser primeira vice-presidente. Não proíbe mulher de ser tesoureira, nem de ser secretária, nem de participar do conselho fiscal. Não proíbe. Mas tem requisito. O requisito é aqui, está aqui. Membros da diretoria serão eleitos por escrutínio secreto ou por aclamação. Escrutínio secreto é votação. E a aclamação é quando não tem oposição, você diz, ó, os irmãos concordam com esses irmãos aqui que estão se candidatando para essa chapa para ser eleita? Aí as pessoas dizem, amém. Aí falou amém, votou e ratificou, tá? E aí diz, escolhidos entre os membros de ambos os sexos, homem e mulher, tá? Então não é só para a mulher, não é só para o homem, é para a mulher também, tá bom? As mulheres têm capacidade também de exercer funções de liderança na obra e no reino de Deus, que estejam vinculadas à mesma por mais de 2 anos. Então, qual é o requisito? Ser membra ativa ou membro ativo do Ministério do Butantã por mais de 2 anos. Tendo mais de 2 anos, pode votar e ser votado? Pode. Artigo 30. A eleição se dará através da aprovação pela maioria dos membros presentes em Assembleia Geral, realizada de 4 em 4 anos no mês de junho, da qual participarão somente os membros em comunhão, mediante a apresentação de suas documentações em ordem. Caso haja abuso ou resistência e conflitos, o presidente da referida Assembleia pode até mesmo mandar que se retire. A diretoria tomará posse logo após a sua eleição. Os irmãos observam que tem que apresentar a documentação. Então, normalmente uma chapa, que seria entre aspas uma oposição, ou uma chapa nova, de uma nova diretoria, ela tem que ser apresentada com antecedência. A eleição vai ser em 2024, em junho. Então já pode se organizar desde já para tentar montar uma chapa? Pode. O estatuto permite? Permite. Pode ser homem e mulher? Pode. Tá? Orientação. Artigo 31. O mandato do pastor presidente fundador Norino Silva Souza é vitalício. Caso não haja condições de continuar como presidente por qualquer motivo, seja ele de qualquer espécie, continuará como presidente de honra vitalício o ministério, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Butantã tem a obrigação de cuidar do pastor Norino e de sua esposa, enquanto viver. Então existe uma obrigação ministerial de cuidar, tá? Em relação ao pastor presidente e à esposa, enquanto eles viverem. O ministério tem que amparar, tá? Continuando aqui. Este tratado será permanente e será irretratável e irrevogável, principalmente o cargo do presidente. Artigo 32. Qualquer membro da diretoria ou diretor perderá o seu mandato e será substituído por outro, ou até mesmo desligado do ministério, se por acaso se levantar contra as ordens moral, espiritual e ministerial do pastor presidente. Este artigo nunca será modificado por qualquer outro presidente que suceder o pastor presidente acima citado. Permanecerá irretratável e irrevogável sem nenhuma restrição enquanto a igreja estiver na terra. Aqui os irmãos observaram que um artigo irretratável e irrevogável, que fala sobre membro da diretoria, diretor, pessoas que compõem a diretoria, mas lá atrás a gente já viu,
qualquer obreiro, qualquer pessoa que difamar, pode ensejar na pena de desligamento. Qualquer um. Mas aqui ele ratifica essa questão de proteger a imagem do pastor presidente, falando da penalidade, que pode ser a pessoa perder o mandato, deixar de ser um exemplo, um primeiro vice-presidente, e exercer a função de pastor porque é pastor, ou perde o mandato de primeiro presidente e ainda é desligado do ministério, dependendo da gravidade. Então isso é um contexto que se aplica à mesa diretora, ratificando as penalidades lá, se não me engano, do artigo 18. Artigo 33. Fica a Igreja Evangélica Assembleia de Deus responsável pela manutenção financeira do pastor presidente, reajustando seu valor de acordo com índices aplicados ao salário mínimo, e também mantendo para ele e seus dependentes um plano de saúde privado. Mais uma obrigação que o Ministério tem, pelo Estatuto. Além de cuidar da manutenção financeira com a prebenda do pastor presidente, que é com base no salário mínimo, não é que o pastor ganha um salário mínimo, ele é mais que um salário mínimo, mas não cabe entrar no mérito. A igreja, ela tem essa obrigação de esse salário mínimo ser atualizado anualmente, com base no número que ele ganha, e essa extensão de obrigação também recai sobre os seus dependentes. Quem é dependente do pastor? A esposa, e pela cláusula aqui e pelo direito civil, os filhos. Então, o estatuto lhe dá essa obrigação ministerial, do ministério cuidar do pastor, da esposa e dos filhos. Está aqui. Tá? Inclusive com plano de saúde. Acredito que o pastor tenha um plano de saúde, que a igreja paga, que a esposa também. Tá? E se o pastor Jesus levar e a esposa levar, aí essa obrigação desaparece para eles. Mas e os dependentes? Pela cláusula aqui, não desaparece. Os dependentes poderiam pedir um plano de saúde para a igreja. Então isso aqui precisa ser ajustado. Tá? Quando fala seus dependentes, é plural. Por quê? Porque o pastor não tem só esposa, tem filhos também. Qualquer um dos filhos do pastor poderia vir aqui pedir um plano de saúde para a igreja, congregando aqui ou não, pelo que está aqui. Tá? Então, precisa ajustar isso, juridicamente. Capítulo 9. Deveres das igrejas e congregações. Todos os saldos de dízimos e ofertas arrecadados mensalmente nas igrejas e congregações serão encaminhados à tesouraria central, em sua sede, no dia 15 de cada mês. Igrejas e congregações filiadas ou vinculadas em São Paulo e outros estados terão o mesmo procedimento. O não cumprimento deste artigo implicará no que se refere ao artigo 7º. Artigo 7º, se nós formos observar aqui, ele vai falar de disciplina e penalidade. Ele fala dos deveres dos membros, né? Na realidade, o que se aplicaria não seria nem o artigo 7º. Então, essa referência ao artigo 7º aqui eu alteraria, que era na questão de penalidade em si. Eu acho que eu fiz até uma observação dessa numa anotação que eu fiz. Cadê? E só para frisar, 15º dia. Então, as igrejas, tesoureiros, pelo estatuto, pastores das congregações, tem até o dia 15, está aqui, para acertar a conta todos os meses. Tá? Qualquer ajuste fora disso aqui é liberalidade do ministério, mas pelo estatuto tem até o 15º dia para acertar a conta na sede. Artigo 35. Nenhum dirigente de igreja ou congregação do campo poderá iniciar construção ou serviços que dependam de finanças sem primeiro solicitar por escrito a diretoria, e esta convocará uma reunião com a comissão de contas para o estudo e aprovação. Qualquer pessoa que colocar dinheiro no seu bolso, ou bens na igreja sem aprovação da diretoria ficará como doação. Aqui está reforçando aquele outro artigo, mas lá estava dizendo que tinha que ter primeiro a autorização do pastor presidente e depois a diretoria. Aqui excluiu o pastor presidente e deixou só a diretoria, mais um complementa o outro. Então continua valendo a autorização do pastor presidente e da diretoria. Tá?
Artigo 36. Artigo 37. As construções de prédios ou templos no campo deste ministério obedecerão os critérios adotados em reunião. Então, quem vai construir o templo? Nós tivemos a construção lá do templo da Barra do Turvo. Os irmãos devem ter vindo aqui, apresentado o projeto, discutido com o pastor presidente, com a diretoria, tentado viabilizar. Quando a igreja deu o aval, aí eles começaram a fazer as arrecadações e começaram a fazer a obra. Esse ano foi a inauguração, e está lá o templo, e de acordo com o projeto que foi fixado lá no painel, foi o que eles entregaram. Então estava tudo de acordo. Então, se alguém pretende fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ter autorização do pastor presidente da diretoria. O projeto tem que ser aprovado pelo ministério, para que depois não venha querer requerer alguma coisa que porventura acha que tenha direito, mas que por não observar, às vezes perde o direito, tá? Então, atenção a isso. Para finalizar, capítulo 10. Temas diversos. Toda atividade religiosa prestada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Butantã por qualquer mau caráter voluntário não representará encargos financeiros para esta igreja, perante os órgãos públicos ou judiciais, exceto no caso do pastor presidente, desde que tenha firmado previamente um contrato legal entre as partes. Eu vou repetir aqui essa cláusula. Toda atividade religiosa prestada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus por qualquer mau caráter voluntário. Uma pessoa mau caráter é alguém que não deu bom testemunho, um mau obreiro. Imagine que o pastor fez uma compra em nome da igreja, sem autorização. Quem responde? Ele comprou em nome de quem? Da igreja. Quem responde? A igreja. Mas nesse caso aqui, a igreja está se defendendo de antemão de um fato como esse. Ou seja, ela está dizendo assim: olha, se ele comprou em nome da igreja, mas ele tem um comportamento de um mau caráter, o nome da igreja vai ser excluído dessa responsabilidade. E quem vai responder é a própria pessoa. Então a igreja, juridicamente, ela está se protegendo aqui de uma atitude como essa, tá? Artigo 43. Os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus não responderão individualmente ou em conjunto por compromissos, assuntos ou obrigações a cumprir, mas sim esta igreja com seus bens através de sua direção. Vou repetir essa responsabilidade. Os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Butantã não responderão individualmente ou em conjunto por compromissos, assuntos ou obrigações a cumprir, mas sim esta igreja com seus bens e através de sua direção. Pelo estatuto, quem tem autorização de comprar e vender? Pastor presidente. Está lá numa cláusula lá atrás, das atribuições dele, do presidente. Se o pastor presidente comprar ou vender em nome da igreja, e essa compra trouxer um prejuízo para a igreja, quem responde? A igreja. Nessa cláusula aqui, o pastor está se defendendo, que ele não vai responder individualmente, ou seja, os bens dele e o patrimônio dele não vai ser atingido por essa responsabilidade. Ou seja, a igreja será responsável, porque ele fez a aquisição em nome da igreja. Isso é para garantir tanto o patrimônio da pessoa física dele, para distinguir uma coisa da outra. Isso juridicamente é correto, tá? Artigo 44. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus não responderá por direitos contraídos por nenhum membro ou obreiro, a não ser que sejam dívidas que tenham sido feitas com autorização prévia por escrito da diretoria assinada. A palavra aqui, responderá por direitos, deveria ser obrigação. Obrigação é compromisso, tá? Então, direito aqui deveria ser obrigação, que é o que o artigo ele desenvolve. Então, assim, qualquer membro da diretoria, qualquer obreiro que fizer qualquer coisa em nome da igreja, em nome do ministério, vai responder com seus próprios patrimônios, se fez aquilo sem autorização.
Agora, se fez com autorização, quem responde? O ministério. Tá bom? Isso é uma garantia para todos. Pessoa jurídica, ministério, e pessoa física, os irmãos que estão fazendo a obra de Deus. Então, quando for fazer alguma coisa, pegue autorização. Não faça por fazer. Se serve de garantia. Vai que se esqueceu que te deu autorização. Porque se for só verbal, alguém esquece. E se não tiver testemunha acompanhando, alguém pode se esquecer e você vai se defender como? Então, se você vai fazer alguma coisa, pegue por escrito. Está me autorizando, pastor? Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Assina aqui que o senhor está me autorizando a fazer tal coisa. Você está se garantindo e preservando o seu direito. Mas você está fazendo algo em nome do ministério, então tem autorização do ministério, porque você vai estar protegido nesse sentido. Tá? Artigo 45. Este estatuto poderá ser reformado, em parte por deliberação. Agora vem. O estatuto pode ser reformado? Pode. Artigo 45. Por deliberação de 2/3 dos membros da Assembleia Geral convocada para tal fim. Então, para ser alterado esse estatuto, tem que ser feita uma reunião específica para alterar o estatuto. Não pode ser uma reunião como essa aqui, que não se pautou o que seria falado ou discutido. Agora vamos alterar o estatuto. Não pode. Tem que fazer a publicação em um chamamento para uma reunião específica e precisa ter os presentes. E aqui fala assim, para validar e aprovar qualquer alteração, tem que ter 2/3 das pessoas aqui. Um exemplo, se eu tiver 100 pessoas aqui, numa votação eu vou precisar de quantos votos para mudar? 67 votos. Então de 100 eu tenho que ter 67, 2/3. Tá? Nesse sentido. Artigo 46. A Assembleia Geral não poderá deliberar em primeira convocação se não estiver presente a maioria absoluta dos associados, ou seja, menos de 1/3. Então a gente sabe quantos obreiros tem na igreja. Quantos obreiros ativos eu tenho no Ministério Butantan? Eu deveria ter esse número para fazer a primeira convocação e dizer, ó, já temos mais de 1/3 aqui, temos 2/3, temos a plenitude, temos menos de 1/3. Se eu tiver menos de 1/3 daqueles que estão ativos no ministério, não pode ser feita a deliberação. Tem que aguardar se ajuntar mais pessoas. Tá? Até porque eu preciso de 2/3. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus só poderá ser dissolvida por resolução de 1 a 2/3 de membros associados em comunhão numa Assembleia Geral convocada para tal fim. A dissolvência implicará automaticamente a transferência de todos os bens para a CADB. Este tratado permanecerá irrevogável e retratado. Atenção aos irmãos quando lerem o artigo 47. Está falando da dissolvência do ministério, é acabar o ministério, terminar o ministério, sepultar o ministério. Tá? O que diz? Ela só poderá ser dissolvida com resolução de 1 a 2/3 dos membros. Então, se eu tiver 100 membros ativos, eu preciso de 33, no mínimo. Tá? Preciso de 33 pessoas, no mínimo, para designar o fim do ministério. Mas essa convocação precisa ser específica, precisa fazer a publicação e dizer assim, irmãos, hoje é dia 13, dia 20, domingo que vem, nós vamos ter uma Assembleia Geral para dissolver o ministério. Convoco todos os irmãos para estarem presentes. Obreiros, ministério. Ministério vem. Não chega nem 1/3 dos membros ativos do ministério. Essa reunião vai ser cancelada. Mas se tiver 1/3, esse 1/3 pode deliberar pela dissolvência ou não. Tá? Esse é o mínimo. E aí fala de 1/3 a 2/3. E aí, outra observação. Imagine que falou, acabou o Ministério do Butantan. O que vai fazer com os patrimônios do Butantan? Para quem é que vai? Vai ficar com os pastores? Nananina, não. Algum pastor vai poder ficar com alguma coisa? Nananina, não. Quem vai receber tudo? Olha o que diz.
A dissolvência implicará automaticamente. Acabou a reunião, dissolveu. Para onde vai as igrejas? O patrimônio. Aí diz, de todos os bens vai para a CADB. Quem conhece a CADB aqui? Aonde funciona a CADB? Quem é o presidente da CADB? Quem são as pessoas que dirigem a CADB? Não é a CGADB. Não é a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias. Não é. É a CADB. A CADB funciona no prédio, lá. Pelo menos é o endereço dela lá. Quem é o pastor presidente de lá? É o senhor pastor Norino. Pastor Norino é o presidente da CADB. Então, se a igreja aqui dissolver, o ministério dissolver, tudo volta para o pastor Norino. É o que está aqui, tá? Artigo 48. O pastor presidente que sucedeu o fundador vitalício Norino Silva Souza receberá prebenda de acordo com o que for decidido em Assembleia Geral mediante as condições da igreja. Este tratado permanecerá irretratável e irrevogável. Artigo 49. O departamento político da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Tantã é representado pela pessoa do pastor presidente. Então, politicamente, quem representa a igreja é o pastor presidente. O mesmo permanecerá nessa responsabilidade no caso de uma eventual jubilação, podendo também indicar uma pessoa para sucedê-lo em caso de não ter mais condições de exercê-la, sem necessidade de convocar uma Assembleia Geral para tratar do assunto, pois nessa função ele é vitalício. Então, o pastor Norino ele pode indicar qualquer pessoa para o representar politicamente, ou representar a igreja dentro dos órgãos da questão política. Se esse dissolvimento do ministério acontecer após a morte do pastor presidente, para quem irá os bens? Família. Aqui não fala. Aqui não fala. É se o ministério se dissolver. Não está condicionando a morte do pastor presidente. Imagina que Deus recolhe o pastor presidente. O ministério acabou? Pelo estatuto não. Tá? Pelo estatuto não. A não ser que seja feita uma Assembleia Geral com essa finalidade de dissolver. Que não está falando da morte. Tá? Diretamente. Respondeu? 49. O departamento político. Então o pastor Norino ele pode indicar uma pessoa para o substituir, para representar politicamente a igreja diante das autoridades, tá? Socialmente. Artigo 50. Os casos não previstos nem contemplados por este estatuto serão analisados pela reunião da diretoria, decididos em primeira instância pelo Ministério e, em último caso, pela Assembleia Geral. Então, qualquer acréscimo que queira ser feito a esse estatuto tem que ser feito através de Assembleia. Tá? Assembleia, reunião dos membros do Ministério, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Podem propor modificações, alterações e acréscimos ao estatuto. E para finalizar, esse estatuto é composto de 10 capítulos, 51 de 10 capítulos e 51 artigos. Entrou em vigor em 13 de julho de 2008. Então esse estatuto aqui já tem, vai fazer 14 anos. Tá? Será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e registrado oficialmente no certificatório de títulos, tá? Com a sede própria na rua Alessandro Bibiana. Irmãos, uma vez que esse estatuto ele já foi publicado, ele está em plena vigência, independentemente dos irmãos terem conhecimento dele ou não. Mas nessa manhã, nesse momento de oralidade para expor para vocês, vocês estão dando uma resciência de um estatuto. Então a orientação que a gente dá é: cada um de vocês procure ter uma cópia do estatuto, leia. O ministério ele tem poder de propor modificações no estatuto. A diretoria pode sugerir isso diretamente. Então a gente pode, de certa forma, se não concordar com algumas coisas aqui, propor modificação, alteração. Tem algumas coisas, como eu disse aqui, 90% do que está aqui, ok, não está ferindo nem a palavra de Deus e nem as leis. Mas 10% no meu ponto de vista, eu alteraria, modificaria algumas coisinhas importantes. Mas isso não é só uma pessoa que faz.
Isso todo mundo deveria ter ciência, e aí se ajudar para propor essas alterações que sejam necessárias. Tá bom? Deus abençoe. Irmão Paulinho pedindo a palavra. Qualquer um dos senhores tem direito a falar. O que eu quero dizer aos irmãos, que mesmo dentro desse estatuto, 10% que não está totalmente encaixando, não quer o estatuto. Não quer o estatuto. Você pega o estatuto do Belém, gente, eu vou dizer, esse estatuto aqui ganha. Esse estatuto aqui ganha. Porque não tem. É muito difícil ter uma coisa perfeita. Até os advogados que tem por aí, para fazer o estatuto mais equilibrado, tem que ser um advogado evangélico. Mas se pegar um advogado que não é evangélico, ele vai fazer uma salada que não vai dar. Então,